Hello, is it time? Boa noite, Márcio. Vamos embora. Deixa eu dar aqui uma limpadela nesse camarada. Vamos embora. O tempo não perdoa. Coisa boa também não perdoa. Vamos entrando. Professor Metusalém. Nós temos que falar, prof. Temos que falar. Olha, o nosso convidado já está cá. Eu tenho que fazer aqui o pedido. Olha, já está. Isto é bom, pá. O tempo não para. O tempo não para e as coisas vão correndo. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um live. Hoje, como vocês já sabem, vamos falar sobre Database Administrator. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que, não é Júlio César, mas é Caio César, que vai nos abrilhantar aqui o dia de hoje e falar um pouco da sua experiência como Database Administrator Senior e nada melhor dele próprio para se apresentar do que ninguém, ok? Então eu não vou falar Né? muito. Vamos dar mais aí Estou a ver aqui muita gente que eu conheço. Vamos deixar ainda. Olha, estamos no minuto 1 e 1.47. Vamos deixar até o Ótimo. minuto. Até daqui a mais 3 minutos, ok? Que é para o pessoal estar a Ótimo. entrar, ok? Que é Ótimo. para ganharmos aquele. Vi ali uma pergunta. Vai falar, Onde está o podes mestre? interagir, podes interagir à vontade, Onde está que o mestre? hoje a noite é sua. Oh, Hoje a noite é sua e é só preparar-te enquanto eu estou aqui a bombardear o pessoal com notificações, ótimo. que é Estás a para. enviar notificações. Porque temos muita gente aqui que também está com vontade de falar sobre base de dados. Bases de dados, ok. Essas coisas de entidade de relacionamento e por aí fora. Mas isso vai pegar fogo. Ótimo, ótimo, Bem, ótimo. o Hugo disse-me que se calhar, se as V8 não caírem, ele estará aí e sem Não nenhum estar ali, problema. né? Yeah. Ótimo. Pronto, também temos. Consigo ouvir-me também bem, né? Sim, é só perguntar ao pessoal se está a ouvir bem. Conseguem me ouvir? Estão todos a ouvir? Boa noite, Eloy, Osvaldo, Bentecourt, TM 1984. Olha, já estamos no minuto 3. 1900. Ok. Angelina, Teodoro, boa noite. Sejam bem-vindos todos a mais um live. Ótimo. Ok. Então, acho que estamos em condições da gente dar início. Ok. Mais uma vez, boa noite a todos. Quem fala para vocês é o intitulado Engenheiro da Edua Neto. Vamos ter mais um live hoje. Bem-vindos ao nosso live, não é? Na qual nós vamos abordar sobre Database Administrator. O nosso convidado de hoje é o Caio César e vamos deixar que ele faça a sua própria apresentação e pode falar um pouco também das suas experiências. Porque aqui é assim, estamos abertos e vamos embora. Vamos embora, né? Para quem não me conhece, eu sou o Caio César, né? Atuo para a área de administração de bases de dados. Já conto com algum tempo de experiência nessa área de atividade. Já lá se vão mais de 8 anos, né? Em bases de dados. Já passamos por muitas experiências, experiências boas, semi-boas, todo tipo de experiências que podíamos passar e é próprio de um profissional, porque de alguma forma, quanto mais desafios nós enfrentamos, mais capacitados nos tornamos. Isso eu defendo sempre essa ideia, que quanto mais desafios tivermos, mais podemos dizer que somos bastante experientes. Então, já passei por muitas experiências até de notabilidade, que estão associadas a empresas como Coca-Cola. Fui colega também da Endoa Neto, né? O engenheiro da Endoa.
que todo Ok, mundo conhece, administrador de redes. Trabalhamos juntos na UCO. Agora estou num novo desafio, né? Estou num novo desafio, estou a trabalhar para a banca e também tem sido um bom desafio, uma boa oportunidade. Tem se agregado ainda muito mais em termos de conhecimento. Nós também, naquilo que temos tido como experiência, temos também estado a partilhar junto da nossa nova entidade empregadora. E, enfim, né? Estamos aqui nesse ramo a contribuir com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que temos experiência, e tem sido bom, tem sido bom, tem sido bom, gostamos daquilo que estamos a fazer, temos muita paixão por bases de dados, né? Temos muita paixão por bases de dados e, claro, também temos paixão por tecnologias. Para quem me conhece, e certeiramente temos muito pessoal aí que me conhece, sabe que também, para além de bases de dados, também tenho valências em desenvolvimentos, né? ok, De aplicações. Então, é muito amor à tecnologia, muito amor ao IT. Gosto também de network, de redes, né? Gosto também de redes, gosto de muita coisa, de muita coisa. ok, ok. É muito bom ouvir e é bom saber que também gosta de network, porque tu sabes realmente que o meu mundo é network. E de toda a explanação que acabamos de ouvir, já nasceu aqui a primeira questão. Qual é a Uhum. relação entre DBA e designer? Uma vez que tocaste agora nesse ponto, eu O sei que que é ser um existe. administrador de base de dados? O que é ser um desenhador de base de dados? É isso? Bem, Será se isso? assim. Bem, tu acabaste de dizer que também gostas de designer, ou web designer, É, e gostas não, de desenvolver. programação. Gosto também de Ok, programação. Gosto ok. também de programação. Nós sabemos que a base de dados, se calhar, também tem relação com programação. Então, eu queria que nos desses mais uma chegazita. Qual é a relação entre programação e base de dados? Olha, são áreas muito interligadas. São áreas tão interligadas que não é possível tu teres um programador, um desenvolvedor, que não conheça, no mínimo que possível, uma base de dados. Porque sempre que nós criamos algum sistema, de qualquer das formas, esse sistema vai ter que guardar informação em algum sítio, né? Então, de qualquer das formas, tu tens que conhecer bases de dados, porque a tua aplicação certamente vai guardar informação para uma base de dados. Ok, E, claro, se formos para componente, isso ligado já à programação, se formos para componente entre ser design e um web design ou um web developer, eu sei que também são coisas diferentes. Né? O uhum. web design geralmente está muito mais ligado a front-ends, a layouts e por aí fora. Já o programador é aquele que escreve muito mais código e é esse mesmo que interage muito com os DBAs. Ok. Como é que é feito um planejamento para a criação de uma base de dados? O planejamento. Primeiro temos que perceber, porque geralmente uma base de dados tem sempre como necessidade de receber informação por parte de uma aplicação e essa aplicação então ser responsável por mapear toda a informação para a base de dados. A nível de concepção de uma base de dados, geralmente cria-se naquilo que é a necessidade que o sistema vai ter, nesse caso. Você só cria uma base de dados de acordo com aquilo que o front-end, que é o sistema, vai ter como necessidade, ou como apresentação, ou como apoio para as pessoas que vão poder estar a manipular essa aplicação. Logo, para tu projetares uma base de dados, antes de avançarmos para aquilo que é a componente de estrutura, de desenho da própria base de dados em si, é necessário que você, primeiro, arquitete onde é que a tua base de dados vai propriamente ser assente, onde é que ela vai Ok. assentar. Que Qual tipo é a de plataforma? hardware, sim, que tipo de hardware, que tipo de máquinas é que tu vais precisar para que a tua base de dados responda àquilo que são as necessidades, tanto a nível aplicacional, como em termos de interação com o pessoal que vai estar né, a inserir a informação. Isso é de suma importância.
Então, defines o hardware, procuras saber, por exemplo, se vais ter que ter algum mecanismo de alta disponibilidade para a tua base de dados, por exemplo. Hoje em dia, para eu que sou Microsoft e trabalho com Microsoft SQL Server, a Microsoft implementou uma tecnologia que é o Always On High Availability, que te permite criar clusters, né? Clusters clusters de SQL e SQL. que sim, que trabalham ali em load balance, trabalham ali com um sistema de balanceamento. E Failover. tá muito ligado àquilo que é o mecanismo de alta disponibilidade, não é? A Ok. alta disponibilidade dos teus serviços. Apesar E... de. Uhum. Apesar de. Olha, aqui o tempo mesmo não perdoa. E quando Já está por falar. os nossos amigos começam a fazer questões, nós temos que dar atenção às questões que eles fazem. Temos aqui a Easy System Angola, ele já questiona. Sempre quis entender o conceito de NoSQL. Qual é a diferença com o SQL? Quando se fala de NoSQL, tu estás a falar de bases de dados não relacionais. E quando você está a falar de SQL, porque o conceito nasce dessa forma. Quando se fala no SQL, é porque estamos a falar de bases de dados que não vão precisar daquele conceito todo de relacionamento, entidade de relacionamento, nada disso. E quando se fala de SQL, estamos a falar daquilo que é a estrutura tradicional, de bases de dados relacionais, de bases de dados que carregam consigo o modelo de entidade de relacionamento. Então, a diferença é, um NoSQL não usa o conceito de modelo de relacionamento, não precisa disso, e o SQL tradicional é conhecido como ter por base essa parte ali da entidade de relacionamento. Atualmente, quantas plataformas, não sei se seria a questão, não é? Quais as plataformas que são utilizadas para desenvolvimento de base de dados? Ou quais são as linguagens nesse conceito? A linguagem a nível de base de dados? Sim, sim. Acho que temos o SQL, acho que para além do SQL temos mais Oracle, não sei o que. Eu queria que desses mais uma chega sobre isso. A nível das bases de dados, o padrão é o padrão SQL. A linguagem que está dentro das bases de dados é o padrão SQL. É claro que para cada tecnologia há ligeiras variações, não é? Há ligeiras variações. Por exemplo, tu podes ter um comando que em Oracle escreve-se de uma forma e podes ter um comando que em Microsoft SQL Server se escreve de uma forma. Mas o padrão é SQL, a lógica é a mesma, a estrutura em termos de sintaxe de scripts, ou seja, lá o que for, é praticamente a mesma. A única coisa que diferencia são em comandos, né, em comandos. E agora, para dar um pouco de mais aditivo sobre isso, a nível de mercado temos muitas bases de dados, né? Temos muitos engines agora, e só para podermos, se calhar, aqui tentar entrar aqui naquilo que são os tops. Tu tens Oracle, tu tens Microsoft SQL Server, tu tens MariaDB, tens MySQL, tens MongoDB, uma série de bases de dados. Mas todos eles estão... Ok, mas todos eles estão assentos sobre o SQL. Todos utilizam como fundamento, como base a linguagem SQL. Ok. O BJB Miguel deu aqui um contributo. No SQL, dados desnormalizados e SQL são dados normalizados. Obrigado. Não percebi. O nosso amigo aqui, o BJB Miguel, ele diz no SQL são dados desnormalizados e SQL são dados normalizados. O que é esse conceito de normalizados e desnormalizados? Só para que o pessoal tenha conhecimento. Só para percebermos. A normalização é um dos princípios básicos para a criação de bases de dados. Bases de dados bem estruturadas e, principalmente,
aquelas que usam o conceito de modelo integrado de relacionamento, aceitam sob o princípio de normalização. Normalização tem o que já estávamos aqui a dizer, a ver com o dito modelo entidade de relacionamento. Ou seja, garantir que tabelas sejam relacionadas por chaves, garantir que as cardinalidades, né, dentro desse tal modelo de entidade de relacionamento estejam devidamente distribuídas. Enfim, o modelo de normalização todas essas um conjunto de normas valências que você tem e que normas. seguir, sim, que você tem que seguir para poder criar tabelas relacionadas, né? Tabelas relacionadas, e isso é que se chama de normalização. Diferente daquilo que é o NoSQL. No SQL não existe essa ligação tal e qual existe em modelos de entidade de relacionamento. Ok. Olha, nosso DB, aqui as coisas estão a ficar pipoca. Temos aqui o Derson, o nosso amigo lá de Moçambique. Ele diz, por que a Oracle fez muito sucesso na banca? Por que fez? Há uma coisa que as pessoas não estão a perceber. Sim, sim. Desculpa lhe cortar. Vamos ter que começar a resumir um pouquinho, porque já temos muitas questões e muitas as questões vão né? ficando muito abaixo. Então nós temos que dar sempre oportunidade para ler as questões dos outros, senão eu vou também tentar responder de forma rápida. Eu também vou tentar responder de forma rápida. Okay. Temos que ter conhecimentos da história. Atenção, eu estou sempre a discutir isso com as pessoas. Okay. Atenção que a primeira empresa com sucesso em termos de base de dados e que deu-se muito bem nessa área foi a Oracle. Atenção. A Oracle começou aí na década de 70, a Microsoft começou a investir em bases de dados aí na década de 80, 10 anos depois. Primeiro, estamos a falar de maturidade. Maturidade, maturidade entre essas duas tecnologias. Segundo, é claro que se a Microsoft começa depois, ela já entra para esta área já com uma Oracle mais assentada no mercado. A Oracle, por exemplo, já estava lá nos Estados Unidos, sediadas para entidades governamentais, para entidades militares, já estava praticamente associada a isso. É claro que a Microsoft, e até parabenizamos por isso, que mesmo ao longo de vários anos, ainda consegue ser a top 2 das bases de dados. Atenção! Então tem feito um grande esforço por parte da Microsoft. Isso já, para além da gama de serviços que ela oferece, ainda conseguir também segurar esse segmento. Atenção que a Oracle, é claro que a Oracle começa já a investir para outros segmentos também, mas o foco da Oracle como empresa, foi sempre base de dados. Atenção. Mas isso de dizer que a Oracle, principalmente a nível de banca, ocupa um grande espaço, isso não é bem assim. Não é bem assim. Tem um parênteses. Não é bem assim. Tem um parênteses. Aparente. Olha, com esse server, eu digo por experiência e por contacto, já tem muito espaço dentro da banca. Tem muito espaço dentro da banca. E eu sou administrador desse server. São 8 anos. É isso. Ok. O nosso amigo Adilson diz, tem uma questão. O MongoDB usa esse termo aqui, JSON, por quê? Usa JSON. JSON. Não sou, JSON. Não sou Mongo, o SQL Server também já tem JSON. E o JSON surge principalmente para as bases de dados, para poder responder às tecnologias que também estavam a ser implementadas a nível de aplicações. As linguagens de programação usam muito JSON. Logo, as Microsoft e outras empresas de bases de dados começaram também a ver necessidade de que, para além de termos JSON a nível aplicacional, começamos também a ter, a nível de base de dados, isso se calhar pode até dar um certo conforto aos desenvolvedores de aplicações, que em vez de eles simplesmente estarem a guardar dados conforme habitualmente gravavam, então eles agora já têm a possibilidade de criar dados em JSON a nível aplicacional e também poderem gravar assim de forma crua dentro do SQL.
Ok. Epá, mais do que isso, só lá, no outro lado do mundo. Aqui diz a Exato. Easy System Angola, para que usaríamos o NoSQL? Porque, porque está a ser muito falado. Um exemplo de um website que usa NoSQL, só para perceber Olha, o uso de NoSQL. do NoSQL. Uhum. Eu não tenho um site como exemplo, mas as aplicações móveis, principalmente as aplicações móveis, usam muito do NoSQL. Usam muito do NoSQL e eu digo isso porque também já mexi um bocadinho com Android. Usam isso por causa da facilidade. O NoSQL é feito em C, em linguagem C, e logo você pode ter o NoSQL embutido na tua aplicação, não é? Diferente de outras bases de dados. E é Por fácil exemplo, de se ser eu tiver. hackeado. Exatamente, exatamente. Então, se eu tiver um NoSQL embutido na minha aplicação, de alguma forma é muito mais fácil de poder interagir, né? Ou haver interação entre aplicações e as bases de dados do que Uhum. propriamente bases de dados proprietárias, né? Tipo SQL Server e Oracle, na qual tens que fazer uma série de conexões remotas, uma série de situações. Então, muitas pessoas preferem usar o NoSQL porque é um mecanismo que já está embutido dentro dessas novas tecnologias, diferente dessas outras tecnologias como Oracle, SQL Server, que não estão embutidas em plataformas como plataformas mobile. Ok. André Stefan, concordo com o comentário. Muito obrigado, from Brasil. Agora tens aqui uma questão do teu antigo chefe. Tema antigo na banca, usa um Cubo Lab ou Big Data em SQL? É mais Big Data, né? É mais Big Data porque temos ali na banca o conceito de EDW, Enterprise Data Warehouse, né? Ok. Então usa-se mais isso em termos de Data Warehouse e claro, né? Principalmente a nível de SQL Server, usam-se muitas tecnologias do Business Intelligence da Microsoft para poder então trabalhar nesse ambiente todo de Big Data. Coisas como Reporting Services, coisas Power como Visual BI. Studio for Business Intelligence, Power BI, por exemplo, para análise de dados. Então, usa-se muito esse conceito. Olha, tens aqui mais. A Easy System diz: o que achas do movimento do Move da Microsoft ao portar o SQL Server para Linux? Ouvimos dizer que corre mais rápido. Teus comentários, por favor. Se corre mais rápido. Tenho que ser sincero, eu nunca fiz algum teste de rodar o SQL no Linux, né? E também se Uhum. tivesse aqui a dizer que é mais rápido ou não, estaria praticamente a mentir. Ok. Sim, mas essa possibilidade. O Linux, Depois, nós não tem ambiente conhecemos as gráfico, é valências. core. Sim, conhecemos as valências que o Linux tem. E claro que não nos espanta termos informações de que um SQL, por exemplo, pode rodar melhor em Linux do que num sistema Windows, né? Ok. O nosso amigo Luiz Serivaldo, ele diz como melhorar o desempenho da consulta usando index hunting. É, como melhorar o desempenho da consulta usando o index? Uhum. É, uma coisa que nós devemos ter conhecimento. Quando se fala de performance de base de dados, é fundamental que haja existência de índices. Os índices é o mecanismo, é a componente que mais ajuda o SQL em termos de performance. Ou seja, para quem não sabe, eu até tenho isso por conceito, até posso dar uma explicação sobre isso. À O vontade. índice, sim, o índice que nós conhecemos, ou o índice que se fala muito, é o mesmo índice que se conhece a nível de livros. Atenção. Ok. O conceito é o quê? O que é que se trouxe? Porque razão é que trouxe o índice dentro das bases de dados? Porque notou-se que é um mecanismo
que poderia se utilizar dentro daquilo que já tem sido a facilidade de acesso às informações em livros. Ou seja, no livro, para tu poderes ter acesso a determinadas páginas, né, a determinado conteúdo, a tendência é que tu vás para um índice e então, a partir do índice, você saber qual é o conteúdo ou em que página está determinado conteúdo. Logo, o index dentro do SQL trabalha da mesma forma. O SQL Optimizer, que é o algoritmo que é responsável por garantir a busca de informação dentro de uma base de dados. Para ir à busca de uma informação, ele não percorre a todas as páginas, porque as informações dentro de uma base de dados são gravadas em páginas de dados. E essas páginas precisam estar indexadas para poder facilitar ao SQL na busca de informação. Ou seja, se ele quiser, por exemplo, pegar uma determinada informação, em vez de ele estar a percorrer todas as páginas de uma base de dados para poder chegar até a respectiva informação solicitada, então usa de índices para que possa então saber em que posição é que se encontra determinada informação e a partir então dali que ele se desloca para a página para poder então pegar essa informação. Isso em termos de desempenho é o fundamental. Eu, por exemplo, por termos de experiência, eu já vi consultas, atenção, consultas que demoravam 1 hora só para poderem ter alguma resposta, e a demorarem menos de 1 segundo após a criação do índice. Okay. E isso é o que eu acabei de explicar, porque o SQL usa-se de índices para poder aceder à informação de forma mais rápida. Ok. O El Chapo, Nelson Queira, obrigado. El Chapo diz, em termos de segurança, é favorável usar os index em Excel? Com certeza, com certeza. Pelo menos até agora nunca ouvimos nenhuma situação relacionada a temas de segurança, a problemas de segurança relacionados aos índices. Até pelo contrário, os índices são as ferramentas que mais ajudam a termos uma melhor performance em termos a nível da base de dados. Ok. A Easy System diz ainda, recomendaria as open source DBS como PostgreSQL, MariaDB, etc. em ambiente enterprise? É uma pergunta bastante complicada, né? Porque é o quê? Coisas gratuitas são realmente boas de se utilizar, mas atenção com a questão dos apoios, dos suportes, com a questão com isso. Coisas que tu pagas, tu tens garantia de suporte, digamos, a qualquer momento. Coisas em open source, ok, são coisas boas, menos custo, tem essa vantagem praticamente do custo, mas tem a situação de que qualquer anomalia, atenção que você que vai resolver, ou vais ter que estar aí a lutar na internet para ou ainda leva mais tempo para darem a resolução do que coisas pagas que se calhar devem ter mais equipas aí a trabalhar que é para poder resolver. Tens um convênio com a Microsoft, tens uma base de dados Microsoft na tua empresa, qualquer situação, tens os técnicos ou a Microsoft em si para te poder apoiar. Agora, se vais para open source, é claro que vais ter que te responsabilizar por tudo que acontecer e é bem desafiante. Ok. O BJB Miguel... Mas não descuramos o uso. Você pode... É bom utilizar, mas o desafio é esse. Ok. O nosso amigo BJB Miguel, ele diz que tipo de segurança está abstrato o index está sempre associado à performance nas consultas, salvo opinião contrária. Eu não consegui perceber bem a questão. Bem, o que ele diz é que tipo de segurança, question mark, está abstrato, o index está sempre associado à performance nas consultas, salvo opinião contrária. Será que ele queria saber se o index está sempre associado às consultas? Sim, os índices estão sempre associados às consultas. De certa forma, isso influencia na performance
da consulta? Com certeza, com certeza. É claro que tem um pormenor que também é importante. É que bases de dados devidamente normalizadas não chegam a ter muita necessidade de criação de índices. Isso é um facto. Agora, quando as coisas não são devidamente feitas, não são devidamente normalizadas, infelizmente somos obrigados a recorrer a ferramentas que o SQL, o Microsoft SQL Server tem, que é o Performance Tuning ou Tuning Advisor, que depois, ou um dos maiores conselhos que o Tuning Advisor, esses Performance Tuning dão, é sempre, ou despoletam sempre para a criação de índices. Então, os índices simplesmente são criados, né, são criados como um mecanismo para aumento da performance, né? Ok, Usa-se muito substancialmente para isso. E claro, cria-se muito mais quando a base de dados não está normalizada. Então, o ok, SQL, a única coisa que vê, a única solução que, na verdade, vê para poder melhorar a performance é criar mais índices do que o normal. ok. Agora aparece uma questão aqui pertinente, que é a Ok? seguinte: quem é melhor para fazer a instalação de uma máquina na qual vai trabalhar o SQL ou as bases de dados? Seria alguém, um administrador de sistemas ou um administrador de base de dados? Uma vez que o administrador de base de dados tem mais conhecimento da própria base de dados do que o administrador de sistema. Quem é a pessoa ideal para instalar esta máquina? Grande pergunta. Olha, vou-vos dizer que, pela experiência que eu tenho, e saibam mesmo, eu nunca, pelo menos para as empresas em que passei, nunca fiz a criação da máquina. Nunca fiz a criação da máquina, aceitem. É isso, é a grande realidade. O facto é que é da responsabilidade do administrador da base de dados, de bases de dados, especificar quais são né, os recursos que ele precisa dentro da máquina. Ok. Porque hoje em dia, quando estamos a falar, por exemplo, de ambientes virtualizados, Uhum. nem sempre o administrador de base de dados conhece tecnologias como VMware, não é? Tecnologias de virtualização. Então, quem geralmente cria as máquinas é o administrador de sistemas. É claro que é sempre uma mais-valia, né? Você ter conhecimentos de VMware e também poder criar essas máquinas e por aí fora, mas não cabe a tua responsabilidade. Você tem que especificar aquilo que são as necessidades da tua base de dados ou da máquina que tu queres colocar na tua base de dados. E claro, após a criação da máquina, isso estou já a falar em ambientes virtuais. Após a criação da Uhum. máquina, é tua responsabilidade validar se os componentes que foram colocados dentro da máquina que você solicitou estão dentro daquilo que é a tua necessidade. Mas não é obrigatório. É claro que para a criação de uma base de dados, de uma máquina que vai assentar uma base de dados, deve ser feita por alguém por alguém experiente. Por alguém experiente. Por alguém que saiba lidar com sistemas. Mas não é fundamental, não é obrigatório que o administrador de base de dados faça a criação das máquinas em que vão se assentar as bases de dados. Ok. O nosso amigo aqui, Luiz Serivaldo, diz: diante das desvantagens dos bugs diários em sistemas de processamento, que soluções poderiam ser aplicadas para evitar, nesse caso? Sistemas de processamento, gostaria de saber que tipo Diante, de diante das processamentos. desvantagens dos bugs diários em sistemas de processamento de soluções, poderia, de processamento, certo? Que soluções poderiam ser aplicadas nesse caso? E se calhar estamos já a falar a nível de consumo de memória de máquina, processamento de máquina. Por quê? Porque vocês sabem, a base de dados e a base de dados. E a base de A dados base de tem dados. tamanhos exorbitantes. Imagine que eu estou a Certo, certo. fazer uma consulta, por exemplo, vocês sabem melhor do que eu, que uma consulta pode fazer consulta em N campos ou N tabelas. E se você tiver a fazer consulta em mais de 10, 20, 30 tabelas ao mesmo tempo, tu podes matar uma máquina.
Então, quais são os Exatamente, exatamente. requisitos ou o que é que tu aconselhas, as características ideais para a constituição de uma máquina para suportar uma base de dados, por exemplo? Olha, antes de mais, nós geralmente, digo isso por experiência, Uhum. geralmente nós não começamos a criar a máquina com muitos recursos. Isso porque, infelizmente, eu estou mais habituado a trabalhar com ambientes virtualizados. E os ambientes virtualizados suportam acréscimo para qualquer momento. Eu acho que é mais desafiante para pessoas que não trabalham com ambientes virtualizados e que têm que estar, se calhar, a acrescentar recursos, né, fisicamente, do que pessoas que trabalham em ambientes virtuais. E, claro, não tens como tu definir uma métrica para dizer que a tua base de dados, por exemplo, com uma memória RAM de 12, 16 RAMs, vai correr melhor, ou com um processador aí de 4 cores, 6, 8 cores, vai processar melhor. Não tens como definir isso. Ok, O que nós temos feito por experiência é geralmente dar o mínimo de recursos possíveis, né, na máquina em que vai estar a nossa base de dados e, claro, que também, por outro lado, temos que também fazer também alguma limitação de memória e processador, mesmo a nível do SQL, porque infelizmente, o SQL Server, quando é instalado ou é configurado em uma máquina, a tendência é que ele use todo o recurso que tiver disponível na máquina. Então é ok, responsabilidade do DBA definir quais são os limites de uso do próprio SQL em si, tanto em nível de memórias, tanto a nível de processadores. E claro, se porventura tu notares que mesmo com essas limitações que tu fazes em termos de memória, em termos de processadores, ainda continuas a ter, se calhar, algum tema, né, de performance, a tendência é sempre aumentar um bocadinho mais. Olha, é por verdade. exemplo, as nossas médias, ou o nosso valor mínimo para bases de dados ou máquinas que são criadas, geralmente damos aí a volta de 8 gigas de RAM, por exemplo. 8 Ok, gigas de RAM parece ser ainda tá barato, algo. ainda tá barato, É ainda isso, tá 8 barato. gigas de RAM e colocas aí um processador aí com 4 cores, por exemplo. Né? Porque é Uhum. verdade, nem todas as bases de dados na qual vamos colocar na nossa máquina vão ser bases de dados muito grandes. Existem Ok, aquelas bases de dados que vão ser para pequenas aplicações. Então você não vai colocar dentro de uma máquina que vai suportar uma aplicação, um sistema de pequeno porte, por exemplo, 64 gigas de RAM. É desperdício, né? É é desperdício. bem verdade. Então, Ok, começa sempre com um pouco e vais e vai testando a expandindo. performance. Sim, vais Ok, expandindo. Isso para ambientes virtuais. Agora, para ambientes físicos, já se torna um pouco desafiante. ok. A Easy System quer saber por onde começar para ser um DBA ou um Database Developer. Por onde começar? Por onde Uhum. começar? Antes de mais, gostar de base de dados. Antes de Olha, mais, ter olha que gosto eu já desenvolvi, já criei uma pequena base de dados. Já fiz aí uma. Antes de mais, Não tinha muita segurança, mas funcionou. é, antes de mais gostar de base de dados, aplicar-se imenso. Eu, por exemplo, tenho que vos ser sincero, que os meus primeiros passos para poder entrar para bases de dados, a primeira paixão foi a partir da universidade mesmo, da formação acadêmica. Uhum. Apliquei-me bastante nisso, fui conhecendo muito bem os conceitos, porque as pessoas às vezes pensam que os conceitos básicos não vão ser, se calhar, não vão ser utilizados lá para frente, mas não é verdade. Os conceitos, olha, é engraçado que o conceito mais básico que existe em termos de bases de dados, e é o mais fundamental de todos, é Uhum. normalização. Ok. Quer dizer que se a pessoa começa a dominar a normalização,
começa a saber desenhar bases de dados, desenhar tabelas, saber definir relacionamentos, digamos, muito preciso, com distribuição de cardinalidades, distribuição de chaves, essa coisa toda, você já tem meio caminho de conhecimento daquilo que digamos, o esqueleto de uma base de dados. E claro, que depois disso, para você aprofundar mais um bocadinho, nada mais do que procurar por formações, né? Informações de várias formas, formações online, formações com a Microsoft, certificações, enfim, uma série de coisas. Mas o fundamental é gostar de base de dados, ter bom conhecimento sobre aquilo que são os conhecimentos básicos e dali é simplesmente aceitar os desafios, né? O que é que são incrementos em base de dados? Incrementos. Incrementos têm a ver com chaves. Geralmente, em termos a nível de tabelas, e não é geralmente, isso é obrigatório. Às vezes as pessoas ignoram isso, mas isso é obrigatório. Toda tabela deve utilizar uma chave para poder identificar a unicidade ou determinar a unicidade de um registro. Ou seja, dentro das tabelas, tu tens uma série de registros. E esses registros precisam ser identificados por uma coluna que tenha um valor único. Ou seja, uma coluna que vai receber uma informação nessa linha de registro e que vai sempre ser diferente a outras colunas. Então, desse incremento ou auto-incremento, quando utilizamos chaves primárias, né? Chaves primárias. A estrangeira é como se fosse um filho da chave primária, né? Okay. Mas a chave primária tem como fundamento ser de valor único. Então, em termos daquilo que é o desenho, ou em termos daquilo que é a projeção, geralmente projetamos a chave primária com valor de alto incremento, para que a cada registro que entrar, ele contabiliza o incremento para mais um registro. Epa, essa cena de chave primária, chave estrangeira, eu vi isso quando estava a tirar o meu curso de... Como é que é? Aqui, Access. E ali eu ainda trabalhei um pouco com esse camarada. Epa, temos aqui várias questões e já tens aqui algumas questões a nível de segurança, não sei se vais conseguir responder. Como se defender de ataques de Rainbow Table? Já começaram com as questões de segurança. SQL injections, né? Essa coisa toda. Como é que está o nosso mercado? Não, se não conseguires responder quanto a isso, não há problema. Não, mas claro, posso realmente dar um apoio sobre isso. As novas tecnologias agora, principalmente eu falo do Microsoft, que é a ferramenta com que eu trabalho. Nós temos muitos mecanismos, principalmente a parte da criptografia. Né? A criptografia, a coisa dos certificados dentro das bases de dados é que realmente devem funcionar. Né? E claro, se formos também aí para a coisa do SQL injection e por aí fora, geralmente usa-se muito essa coisa da proteção contra SQL injections e por aí fora, é mais a nível aplicacional. As aplicações em si é que devem geralmente ser criadas no sentido de não deixarem brechas para que comandos como SQL injection possam chegar até a base de dados. Mas em termos de segurança, as bases de dados estão preparadas com mecanismos de criptografia, desde passwords, mecanismos para roles de segurança, enfim, é uma série de objetos que te ajudam a garantir a segurança de uma base de dados. E a integridade da mesma. E até algo até mais bonito. Hoje em dia, em termos de acesso à base de dados, a coisa está tão aprimorada que é possível que você coloque um utilizador simplesmente a ter acesso a um único objeto da base de dados. Ou seja, eu posso ter um indivíduo
Eu posso ter vários indivíduos, mas com acessos tão específicos que é uma coisa, enfim, uma coisa fora do normal. É, olha, temos aqui muita gente a fazer questões, como está o nosso mercado nesta área, como está o nosso mercado a nível de DBAs e por aí fora. Está favorável? Eu ainda tenho que ainda corro, ainda vou a tempo de aprender base de dados e ingressar para o mercado ou está difícil? Olha, ainda vai a tempo porque ainda não temos muitos técnicos de base de dados. E eu digo isso porque os técnicos de base de dados que existem no mercado eu conheço. Então, é verdade. Os técnicos de base que, que estão no mercado eu conheço a maior parte deles. Então, Ok. se eu conheço a quase todos eles é porque não é um universo muito grande. E é claro que coisa, é claro que está bastante favorável, porque hoje em dia já começamos a perceber que bases de dados não são assuntos tão triviais conforme víamos no passado, são Uhum. coisas que precisam serem muito bem feitas, muito bem administradas, muito bem desenhadas. Muitas pessoas ou muitas equipas, somente equipas de desenvolvedores aplicacionais, ignoram né, ter aí um especialista de base de dados dentro da equipa e muitos têm Isso é sofrido verdade. com essa coisa de não ter especialistas de base de dados nas equipas. Porque Ok. o desenvolvedor pode ter algum conhecimento, né, sobre base de dados, mas é Uhum. muito melhor ter alguém dedicado a isso e que sabe que aquilo que realmente são as coisas importantes, do que ter alguém que simplesmente vai fazer a coisa de forma trivial, né? Epa, não matem o nosso administrador, mas a coisa está a ficar muito boa. Eu estou a ver aqui muitas questões sobre ataques à base de dados, Eles SQL gostam muito. injection, mas é assim, quanto a essas questões de ataques, vocês podem ficar assegurados de que o próximo live vamos ter um analista de segurança, ok? E todo tipo de ataque que vocês quiserem falar, podem se preparar para lançar, que ele está preparado para isso. E ele está aqui no live. Ele está aqui no Né? live. O homem O de homem de segurança, né? segurança está aqui no live. Sim, Ele. porque atenção, é isso que estás aqui a dizer, Neto. Porque Uhum, mais do que tudo é teres uma rede segura, atenção, mais do que tudo é teres uma uhum, rede segura. é isso. A segurança começa já nas camadas de redes e por aí fora. Uhum. Se não tivermos segurança nesses níveis, é claro que também não temos muito o que fazer a nível das bases de dados. Ok, tem aqui alguém que diz: depois há um problema que acontece. Muitas BD são desenvolvidos por DVs. Sim, Tens algo a sim. dizer? Ok. Sim, tem, claro que tenho. É o que eu estava aqui a dizer. Muitos indivíduos que têm conhecimento trivial sobre a base de dados querem construir bases de dados complexas, enquanto deviam buscar por pessoas que estão completamente dedicadas a isso e podem realmente criar coisas muito melhor desenhadas, né? Muito mais ou bem feitas, né? Muito mais feitas, muito Uhum. mais bem feitas. Sim, Ok. então É só é para esse dizer risco que não aqui. queremos. Aham. É só para dizer também aqui nos nossos internautas, quem quiser fazer questões em inglês, pode fazer. É que eu estou a ver aqui Está à alguém vontade. With nos guy. saudou, e depois ele diz aqui a camada um, não sei o que é que ele queria contribuir aqui, mas if you wanna ask any question in English, you feel free to ask. We can understand everything and we can give to you the answer without the problem. All right. So we are talking about the database administrator. If you have any question in English, feel free to do. Ok? Temos aqui também o Ragi Palhares, temos o El Chapo. Isso também é certo. Mas vos garanto, queiram saber mais de segurança, preparem as vossas questões para fazerem no nosso camarada que é o analista de segurança, ok? Porque vamos ser um pouquinho construtivo e olha, não percam tempo, o tempo está a ir embora. Aquelas vossas O questões tempo está a antigas que passar. vocês têm aí sobre base de dados, esse é o momento que vocês têm para expressar.
Se vocês têm no vosso cotidiano problemas sérios, olha que só ficamos com 11 minutos e o nosso administrador já está a transpirar, pá. Eu estou a transpirar porque eu tive que organizar, eu disse, né, que tive que organizar. Uhum. Tive uma situação com o meu escritório, então tive que vir para um escritório que está sem ar-condicionado, pá. Provisório. Diga-me lá, qual é a primeira certificação que nós devemos pegar a nível de base de dados? É, pra, a nível de base de dados não diferencia muito, principalmente a nível pode dizer, a Microsoft, né? Uhum. Microsoft. Não diferencia muito de outras áreas, né? Que a Microsoft também dá suporte. Nós temos, por exemplo, dois níveis, né? Temos o MCSA em base de dados, MCSA, e temos o MCSE. Para o MCSA, tu tens ali mais ou menos duas provas, né? Dois exames que tu tens que fazer, dois níveis que tu tens que completar para poderes ter o MCSA em bases de dados. Uma que tem a ver com SQL Fundamentals, né? Conhecer os fundamentos de SQL, e outra que tem a ver com administração de infraestruturas, né? De bases de dados. Então, quando tu completas esses dois níveis, tu podes adquirir então o famoso nível associado. E para tu chegares ao nível expert, temos uma série de áreas, né, de especializações que tu podes seguir, desde Business Intelligence, desde Performance Tuning, que você pode fazer para poder obter a expertise em base de dados. Então, são mais ou menos esses dois níveis que você pode adquirir. E, claro, tem outros níveis de especialização que tu também podes ter. Por exemplo, a Microsoft, hoje em dia, ligado muito ao pacote de Business Intelligence, já dá a formação, a certificação em Power BI, por exemplo, né? O Empire BI para análise de relatórios, análise de dados. Então, você pode fazer né, essa gama toda de certificações e formações para poder agregar naquilo que são os teus conhecimentos em SQL. Ok, tens aí uma questão agora do Raji Palhais. Ele diz: quais os primeiros passos para quem quer começar? Já tivemos a explicar sobre isso, né? Primeiro, gostar de base de dados. Se É não gosta, verdade. não siga nisso. Porque tens que passar aí a passar aí muito tempo a lutar ali com os scripts, lutar ali com queries que não estão a ter boa performance. É uma Uhum. luta fora do normal. Mas primeiro é gostar de base de dados, segundo é conhecer os princípios básicos, principalmente a normalização, que muitas vezes ignoramos, até os grandes DBAs ou seniors DBAs. Olha, agora Também vais ter. vezes. Agora, epá, eu peço desculpa por estar a cortar, mas o nosso tempo está Uhum, a correr. Faltam-nos uhum. apenas 8 segundos. Agora temos aqui Muito bem. o Tamay Oliveira. Ele pergunta: eu gostaria de saber se há uma possibilidade de alterarmos a collection de uma base de dados. Sim, há possibilidade. Se bem me lembro, se tu fores para as propriedades de uma instância de base de dados, sim, tens a possibilidade de fazer a alteração do collection. Podes sim fazer a alteração. É claro que quando tu vais fazer a instalação, tu podes também fazer né, escolher a collection que tu melhor te encaixas ou que tu preferes. Mas sim, Ok. após realmente fazer a instalação, se fores ali para a instância da base de dados e fores em properties, podes fazer essa alteração. E se não estou em erro, também podes ir ao Configuration Manager, que é o gestor de serviços do SQL. Ali também, se procurares bem, também possivelmente podes fazer a alteração do collection. Ok. O Raji questiona: melhor escolha, Microsoft ou Oracle? Eu sou Microsoft, assim, isso seria injusto dizer Oracle. Olha, eu sinceramente, eu sinto-me muito confortável com a Microsoft e trabalho com a Microsoft há muitíssimo tempo, em várias tecnologias, tanto em bases de dados como desenvolvimentos, né? Trabalho com a Microsoft. E, claro, que interajo um bocadinho também com a Oracle, tenho interagido um bocadinho, mas me sinto mais confortável porque, felizmente, a Microsoft, em termos
tools, ferramentas, tem apetrechado um bocadinho mais. Então, aquele visual bonito do Management Studio, aquelas facilidades que ele tem para performance tuning, usar Tuning Advisor, ainda acho que a Microsoft está melhor nisso. Mas é conforme muitos acham, né? Principalmente os DBAs Oracle, né? Por saberem que a Oracle ainda está como top one, então eles valem-se muito por isso. Mas atenção que as coisas mudam, né? As coisas mudam. Ok. Pronto. Admin, was a pleasure, but I don't wanna go now, but the time the Isto time também is está muito running. quente, meu. Tá quente, meu. Está muito quente aqui What is your no meu advice escritório. for the younger guys want to start DBA life? Inglês ou português, meu Deus? You can say Portuguese, there's no problem. Ok. Para a juventude, muita dedicação, muito empenho mesmo. Eu digo isso por experiência, porque hoje em dia, se consigo ter vários desafios e consigo falar com propriedade sobre vários assuntos, principalmente ligados às bases de dados, é porque durante os meus períodos de formação acadêmica e a posterior, dediquei-me bastante nesses conhecimentos. Então, ter uma formação boa ou formar-se bem é bastante importante. Muitos também vão querer reclamar, não, essas universidades aí não formam nada, não formam em condições. Epá, isso da formação ou da universidade não te formar em condições, isso não pode ser impeditivo ou não pode ser Também não impedimento. vamos dizer sempre que é problema da universidade. Nós temos várias tools Claro que não, para ir para claro frente. que não. Nós é que temos que ir atrás. Eu lembro, por exemplo, mesmo na altura da formação, quando visse que existem conceitos que o meu instrutor ou professor não está a tocar, eu procurava os tais assuntos e se calhar também puxava pelo professor para poder abordar sobre determinado assunto. Ou seja, nós é que fazemos a nossa universidade. Então, quanto mais nos empenharmos, quanto mais nos dedicarmos, quanto mais puxarmos pelo amadurecimento da própria instituição em termos de conhecimento, melhor ainda. Então, a responsabilidade é completamente nossa. Quem se empenhar, quem se dedicar, não vai ter temas para poder ingressar para o mercado de trabalho, vai ser um profissional a sério, vai falar com propriedade sobre as coisas, não vai ter nada o que temer. Então, o objetivo ou o principal é mesmo empenhar-se. Estudar a sério, investigar a sério é muito importante. Okay. So it was the meeting with our friend administrator database, Caio Cesar. I hope so we can be together another talk. And I hope so you can prepare one demo to show us how it works and how is to put the hands directly on the staffs, ok? Para terminar mesmo, porque we have only 2 minutes, but you can say. Não tenho mais nada a dizer, mas claro, daquilo que disseste ali de mostrar, claro, podemos realmente criar aqui sessões para eu poder fazer alguma demonstração. Este vai ser o nosso objetivo, porque depois de todos que já passaram aqui, muitos já estão a preparar as suas demos, que nós depois vamos fazer um webinar que não vai ser cá no Instagram, mas vai ser a partir do Zoom, em que todos os nossos convidados, engenheiros, administradores que já passaram por aqui, vão fazer parte e vocês vão ter a oportunidade de verem as demos e mostrarem na prática aquilo que a gente andou aqui a fazer. Só tenho a dizer muito obrigado e espero contar consigo nos próximos eventos. Sem temas, Neto, estamos sempre disponíveis. Ok, então boa continuação. Força. Estamos juntos. Estamos juntos, força. Ok, tenho a agradecer a todos, mais uma vez muito obrigado. Meu nome é Ndawé Duaneto, ou Engenheiro Ndawé Duaneto, como muitos me conhecem. Desejo feliz noite para todos e muito obrigado por estarem aqui e acompanharem mais uma sessão.
Posso vos garantir que no próximo sábado teremos aqui mais uma outra sessão, à mesma hora, 22 horas, e a sessão será sobre... Já estão curiosos, não é? Yeah. Mas no próximo sábado vamos falar sobre segurança, ok? Vamos ter aqui o nosso analista de risco e segurança, que na qual vocês poderão aplicar todas as questões que tiverem a nível de segurança. E teremos ainda